Vamos lá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa nossa aula virtual, né? Hoje com um pouquinho aí de dificuldade no ingresso das salas, mas daqui para frente nossa aula vai transcorrer normalmente, se Deus assim permitir, né? Nós vamos tratar hoje como tema da aula, né, os efeitos aí de uma condenação penal, né, os efeitos, os reflexos que traz uma sentença penal condenatória para a vida do indivíduo, né? E os senhores, como futuros operadores do direito, como advogados, como juízes, como promotores, têm que conhecer essa parte teórica, exatamente porque ela influencia em eventuais outros procedimentos que, né, o indivíduo possa vir se envolver posteriormente, né? Então eu vou compartilhar a minha tela com os senhores e depois eu vou disponibilizar com vocês a nossa apresentação, tá? Ela vai ser em formato de, eu vou colocar para os senhores em formato de PDF, tá bom? Vamos lá, deixa eu só compartilhar com vocês aqui então. Os senhores estão enxergando nossa sala, nossa tela? Sim. Sim, né? Sim. Então, muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, essa é uma apresentação que eu já tinha comigo, né? Que, na verdade, é uma apresentação que eu falo tanto dos efeitos da condenação, quanto da reabilitação criminal, que é a matéria da nossa próxima aula, e também das medidas de segurança. Essas medidas de segurança a gente já estudou, né? Houve uma inversão aí para facilitar para os senhores. Então, essa questão das medidas de segurança, elas já ficaram esclarecidas nas nossas aulas, né? Agora, quando a gente for falar da questão da reabilitação, dos efeitos da condenação, qual é o efeito principal que nós temos em uma sentença penal condenatória? Qual seria? Estou perguntando mesmo, é para responderem. Qual o principal efeito de uma sentença condenatória? O que acontece com o indivíduo quando ele é processado e ele é condenado? Ele sofre uma pena. É imposta a essa pessoa uma pena, né? Ou uma medida de segurança, né? Então, temos como efeito principal da condenação a imposição de pena ou medida de segurança, né? Mas vamos trabalhar aqui com a imposição de pena como esse efeito principal. E desse efeito principal, dessa condenação, vão decorrer alguns efeitos secundários, que podem ser tanto de natureza penal quanto de natureza extrapenal. Como de natureza extrapenal, professor? É simples. Alguns efeitos da condenação, elas vão trazer efeitos civis, por exemplo, na reparação de um dano, no pagamento em espécie para a pessoa, para a vítima que teve um dano sofrido com a ação criminosa, por exemplo, num furto qualificado mediante aí, rompimento de obstáculo. Então, a pessoa que praticou o furto, ela foi lá na casa da pessoa, enquanto a vítima estava viajando, e estourou a porta, quebrou as coisas que estavam dentro da casa, enfim. Durante a prática do crime, ele trouxe uma lesão a um bem jurídico tutelado da vítima. Ou mesmo no furto, ele furtou um aparelho celular e esse aparelho celular não foi mais encontrado. Como efeito secundário da imposição, da condenação, por que um efeito secundário? Porque se ele foi condenado, é porque ele praticou o crime. Se ele tivesse sido absolvido, talvez esse efeito não seria imposto, né? Então, não seria reflexo ele ressarcir se não condenar, se não comprovar de que ele praticou o crime. Tem algumas exceções que nós vamos verificar.
Mas, primeiro, se ele foi condenado, é porque ele praticou o crime. Está comprovado por meio da instrução processual de que ele praticou o crime. Cabe a ele ressarcir o dano do crime que ele praticou. E o ressarcimento, ele é um efeito civil. Onde a gente trata, porque se ele não efetuar a reparação do dano, além dos efeitos aí na questão criminal, pode a vítima entrar com uma ação civil de execução, né, para que ele ressarça a vítima. Aí vai ter bloqueio de bens, né, bens à penhora, sequestro de bens dessa pessoa para ela poder ressarcir, né, ela poder indenizar a vítima pelo dano que ela causou. Por quê? Nós já temos que a prática do crime, o que protege? O que a lei protege? A lei penal protege do nosso? O que ela nos protege? Ela protege todos aqueles nossos bens, né, que são juridicamente encobertados pela lei. Então nós temos a nossa vida. Ah, mas como que o indivíduo vai ressarcir a vida que ele tirou no homicídio? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas ele pode, por conta disso, ser condenado a alguns efeitos civis nesse sentido, né? Aí cada caso é um caso. Mas a lei fala ressarcir ou indenizar a vítima do dano causado, salvo, né, se justificada a impossibilidade de fazê-lo, né? Mas enfim, então esses efeitos civis pode ser numa reparação de dano, numa indenização, enfim, num ressarcimento, né, na devolução de objeto, enfim, alguma situação que é disciplinado pela lei civil, né, pelo direito civil. Efeitos administrativos. Como pode ter alguns efeitos administrativos? Por exemplo, o funcionário público que tem uma perda da função, né? Efeitos políticos, perda do cargo eletivo, né? Por exemplo, um senador que perde o cargo eletivo dele de senador se ele praticar um crime, né? No exercício da sua função, por exemplo, ele é cassado o mandato eletivo dele, né? E até mesmo trabalhistas, né? Alguns efeitos trabalhistas, por exemplo, em crimes aí de assédio, assédio moral no trabalho, ele vai sofrer, vamos ter alguns reflexos nesse sentido, onde terão alguns efeitos de ordem trabalhista, tá? Muito bem. Então, esses seriam os efeitos secundários. Então, o efeito principal é a imposição de uma pena ou de medida de segurança para o indivíduo que foi processado, julgado e condenado, a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque se ainda não tiver transitado em julgado, esses efeitos, eles não trarão ainda, né, a sua eficácia. Por quê? Porque prevalece aí o princípio da presunção da inocência. O indivíduo é inocente até que a sentença penal condenatória transite em julgado, ou seja, não haja mais possibilidade de recurso. Tá certo? Então, veja, nós temos como efeito principal a imposição de pena e como efeitos secundários algumas consequências de natureza penal e extrapenal. Então, nós temos, dentro desses efeitos secundários, nós temos os efeitos genéricos da condenação, que são aqueles que são trazidos lá no artigo 91 do nosso Código Penal. Diz o artigo 91 do Código Penal: são efeitos da condenação. Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, nós já temos que, como efeitos específicos, né, de ordem penal, né, de ordem extrapenal, que é a questão da reparação do dano. Além da imposição de pena, né, como efeito penal aí da sentença, nós temos alguns efeitos que vale a pena a gente lembrar, pelo menos, né? Aí de natureza penal. Por exemplo,
a partir do momento que o indivíduo ele é condenado com sentença penal condenatória, se ele for processado num novo crime, qual a condição que ele tem? Ele tem a condição de reincidente. Então, esse é um efeito penal para a pena, para a condenação. Então, a partir do momento que ele é condenado a primeira vez, já começa a iniciar aí um período da reincidência. Aquele lá do artigo 64. Quando ele é considerado reincidente? Quando ele sofre uma nova condenação. Né? Tá lá no artigo 64, inciso 1 do nosso Código Penal. Então, para efeito de reincidência, no artigo 64, não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que ele foi condenado agora, até 5 anos depois de cumprida a pena a que foi estabelecida a ele será considerado reincidente. Ele só deixa de ser considerado reincidente 5 anos depois de cumprido por completa a pena, distinta a punibilidade. A partir do momento que foi extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, ou por qualquer outra questão, pode ser uma abolitio criminis, pode ser, enfim, né, deixe de ser considerado crime aquele fato pelo qual ele foi condenado. Então, 5 anos a partir do momento da extinção da punibilidade, só depois de 5 anos é que ele deixa de ser reincidente. Antes disso, por conta dessa pena que ele foi condenado, dessa pena que foi imposta, dessa condenação que ele está sofrendo hoje, por exemplo, ele começa a entrar aí no período depurador da reincidência, né? Que é lá aquele estipulado no 64 primeiro. Segundo, aumenta o prazo da prescrição em 1/3. Está lá no artigo 110, que nós vamos estudar mais adiante. Para o reincidente, quando a gente vai falar da prescrição da pretensão punitiva, por quê? Porque o Estado ele tem um tempo para punir o indivíduo de todo crime que ele pratica, né? Então, se o crime ele é apenado com até 1 ano, o Estado tem 3 anos para punir esse indivíduo. Se ele não for punido em 3 anos, ocorre o que a gente chama de prescrição. E o Estado perde a possibilidade, perde a chance de conseguir punir o indivíduo por conta da prescrição. Né? Nós vamos estudar a prescrição. A prescrição é um ponto específico da nossa disciplina. Só que em caso de reincidente, esse prazo ele aumenta em 1/3 quando ele é contado. Então, o prazo da reincidência, a regra, ela não é a regra geral. Né? Em crimes cuja pena em abstrato não supera 1 ano, o prazo de prescrição seria 3 anos. A gente aumenta 1/3, então aumenta em 1 ano. Então, o prazo de prescrição seria em 4 anos. Está lá no artigo 110 do nosso Código Penal, que a gente vai estudar posteriormente. A sentença penal condenatória, ela também interrompe a prescrição da pretensão punitiva. Por que ela interrompe a prescrição? Ela vai interromper a pretensão punitiva do Estado. Porque o Estado, quando ele está processando o indivíduo, ele quer condená-lo, né? Ele quer apurar o crime e condená-lo. Ele tem uma pretensão punitiva. Quando ele foi condenado, acabou a pretensão punitiva. Interrompeu ali. Por quê? Porque ele já foi condenado. A busca do Estado já aconteceu. Aí começa o quê? O prazo da prescrição da pretensão executória, ou seja, de executar a pena. Aí é outro prazo que a gente vai estudar um pouco adiante, né? Mas para a prescrição dessa pretensão do Estado punir com a condenação, ele tem o efeito da interrupção da prescrição. Então, para de correr a prescrição, né? Até porque ele já foi punido. Outro efeito, uma sentença condenatória, como a gente já estudou, ela impede a concessão da sursis, do livramento, da suspensão condicional da pena, salvo se for uma imposição de multa, conforme a gente já estudou lá no artigo 77, parágrafo 1º. Né? Então, se o indivíduo ele já tem uma condenação por crime, ele já é reincidente, não pode ser aplicado a ele
a suspensão condicional da pena, naquelas situações que a gente já estudou nas aulas anteriores. Da mesma forma, impede uma redução de pena nos casos lá do furto qualificado, do próprio estelionato qualificado, da receptação qualificada e também no crime de drogas, de tráfico de drogas privilegiado. Se houver uma condenação penal, por conta aí até mesmo da questão da reincidência, impede que seja aplicada uma redução de pena, que a gente chama de questões privilegiadas, no furto privilegiado, no estelionato privilegiado, na receptação privilegiada e na lei de drogas do tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º do artigo 33. Então, ele não permite, em caso de condenação, que seja aplicada uma redução de pena num próximo processo. Né? Como a gente já estudou também no livramento condicional, lá do artigo 83 do Código Penal, estudamos, salvo engano, na aula passada, né? No livramento condicional. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprido 1/3 da pena, não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, se ele tiver reincidência, não pode aplicar aí a questão do livramento condicional, ou vai ser aumentado o prazo de prova. Por quê? Porque enquanto ele está sendo julgado antes da condenação, o prazo de prova ele vai ser aumentado, né? Então, isso também acontece, inclusive se for em crime hediondo, né, aumenta-se até o prazo de cumprimento de pena para ser concedido aí o livramento condicional. Isso tudo a gente já estudou, né? Revoga é caso de revogação da sursis, do livramento da suspensão condicional da pena. Também é causa de revogação do próprio livramento condicional, né? E também da reabilitação criminal, que a gente vai estudar na próxima aula. Por fim, como efeito penal, impede que seja concedida a transação penal. Também a suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a partir do momento que você já é reincidente, não pode ser oferecida a você uma transação penal, nem a suspensão condicional do processo. E hoje, pela nova lei lá do pacote anticrime, onde houve uma reforma aí do nosso Código Penal e Processo Penal, né? Não pode ser concedido ao condenado um acordo de não persecução penal, que foi introduzido lá pela Lei 13.964, né? Que é o pacote anticrime do Moro. Então, resumidamente, efeito principal da pena, né? Da condenação, de uma sentença penal condenatória, depois de transitada em julgado, é imposta ao indivíduo, ao sentenciado, uma pena ou uma medida de segurança. Ponto. Então, ele vai ter que cumprir a pena. Além disso, essa condenação vai trazer a ele alguns efeitos secundários, de ordem penal, de efeito civil, né, que seria extrapenal, administrativo, político e até mesmo trabalhista. Então, nós temos consequências de natureza penal e extrapenal. Consequências de natureza penal, além da imposição de pena. Ele passa a ser reincidente, aumenta-se o prazo para eventual prescrição em outro crime que ele vier a cometer, interrompe o prazo prescricional, porque aí acaba a pretensão punitiva do Estado, impede a concessão da suspensão condicional da pena. Lembra que aquilo que o indivíduo ele nem começa a cumprir a pena, já é dada a ele uma chance dele voltar à sociedade e entra no período de prova. Então, não pode ser concedido a ele se ele tiver uma condenação anterior. Impede a redução de pena em alguns crimes privilegiados, furto, estelionato, receptação, tráfico de drogas. Estende-se, aumenta-se o prazo do livramento para o livramento condicional, né?
que via de regra é estabelecido lá no artigo 83, então ele fica exige-se, né, um prazo maior para o livramento condicional. É causa de revogação de sursis do livramento condicional e também causa reflexo na reabilitação criminal. E impede que, num novo processo, seja concedido ao condenado os institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo e do novo acordo de não persecução penal. Então, veja, é muito prejuízo a pessoa ser condenada. Por quê? Porque se ela for condenada, primeiro que ela vai sofrer uma pena. E segundo, se ela voltar a praticar um crime, todos os benefícios, entre aspas, né, todas as benfeitorias que a lei penal prevê, elas são dissipadas, elas acabam ali, a partir da primeira condenação, que elas só voltam a valer depois de 5 anos, né, após 5 anos, o cumprimento dessa pena a que foi estabelecido. Isso como efeito penal, né? E os efeitos extrapenais, né? Que nós temos. Então, são os efeitos extrapenais de forma genérica. Por quê? Porque nós temos alguns efeitos específicos para alguns indivíduos, né? Específicos quais, professor? Lógico, para os políticos, em questões trabalhistas, até na perda do pátrio poder, com relação aos filhos ou aos dependentes, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, como efeito genérico, que é aplicado para todo mundo, para todos que sofrem condenação, né, de forma genérica, e são aplicadas de forma automática. Então, não precisam nem estar declaradas na sentença. Por quê? Porque a partir do momento que o indivíduo foi condenado criminalmente, com sentença transitória, com sentença penal condenatória transitada em julgado, a partir do momento que ele é condenado, obrigatoriamente ele vai sofrer alguns efeitos secundários e não precisa nem o juiz declarar. Ele é obrigado já a cumprir esses efeitos. O primeiro, que é a reparação do dano. Então, a sentença penal condenatória, ela torna certa a obrigação de indenizar ou ressarcir o dano causado pelo crime, salvo na justificada impossibilidade de fazê-lo. Volto a falar como exemplo o crime de homicídio. Como que o apenado ele vai ressarcir, ele vai indenizar o dano pela morte. Pode haver uma ação aí até indenizatória? Pode. Olha, pelo fato do homicídio, eu vou dar um exemplo para vocês nesse caso de homicídio. Nós tivemos aqui em Limeira um empresário que, com o carro dele, ele acabou empreendendo alta velocidade na via pública e causou um acidente e matou uma pessoa e deixou uma outra com paralisias, né, tetraplégica. Teve como resgatar a vida daquela pessoa que morreu? Era uma senhora, inclusive, acho que de 70 e poucos anos. Não teve jeito, né? Só que essa senhora, ela era a base de sustento para um neto, né, que morava com ela, porque a mãe, a filha dela já havia falecido. Então, ela era a única base de sustento para o neto. Então, como efeito secundário aí da pena, esse empresário, ele teve que apresentar uma indenização para essa família, né? Lógico que não trouxe a vítima de volta do homicídio, mas foi imposta a ele uma obrigação de indenizar as vítimas aí pelo dano causado. Pode ser uma indenização material? Sim. Uma indenização moral? A indenização moral depende de uma ação civil. Não tenha dúvida. A indenização por danos morais, aí ela depende de uma ação civil. Mas agora, por danos materiais, não. A sentença condenatória ela já torna certa a obrigação de indenizar. E se o indivíduo não indenizar, professor? Então, o cara vai, pratica o furto ou pratica um dano em algum bem da vítima e ele não indeniza depois da sentença condenatória.
aí a vítima ela pode ingressar com uma ação civil, uma ação de execução civil. Por quê? Porque já a partir do momento da sentença condenatória já está reconhecida, por isso que fala certa, torna certa a obrigação de indenizar, porque já é conhecido o que? A dívida, já é conhecida o valor, já está reconhecida, não tem que se provar mais nada. Só tem a questão da execução dessa indenização. Então, a vítima ela ingressa com uma ação de execução para ser indenizada do dano causado. Isso acontece na prática muito pouco, para se falar a verdade, né? Se a gente for pegar os autores de furtos, geralmente são pessoas que não são afortunadas, que não têm bens materiais para indenizar, né? Ele vai furtar um botijão de gás de uma casa, como que você vai acabar exigindo uma indenização nesse sentido, né? Mas pode acontecer, pode acontecer. Como outro efeito genérico que serve para todo criminoso que é condenado, ocorre a perda em favor da União ou do Estado, né? Salvo aí eventuais direitos da vítima ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que sejam considerados, lógico, objetos, artefatos, né, ilícitos, que constituam fatos ilícitos, e dos produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do crime. Então, vamos lá. Vamos supor que o criminoso, ele praticava estelionato, e com as práticas do estelionato, ele acabou aí comprando uma Ferrari, ele comprou um apartamento lá em Copacabana, de frente para a praia, comprou um jato, né, um avião particular, comprou um iate, tudo decorrente dos estelionatos que ele praticou, decorrentes do crime. São produtos do crime, aquilo que ele obteve com a prática do crime. Só que, durante esses anos, essas empreitadas criminosas, ele já tinha comprado, por exemplo, uma Lamborghini. E ele vendeu essa Lamborghini, por exemplo, para o Marcos Cruz. Marcos Cruz gostou da Lamborghini, sem saber que era um produto, né, obtido aí com a prática de crime. O Marcos Cruz foi e comprou a Lamborghini do estelionatário, né? Então, veja, como efeito secundário, tudo que ele obteve pela prática do crime, ele vai perder em favor do Estado, em favor da União. Então, passa a ser tudo do Estado. Todos esses objetos, eles passam a ser do Estado, né? Depois da sentença condenatória. Mas aí verifica-se que ele, com a prática do estelionato, ele comprou uma Lamborghini. Só que essa Lamborghini está na posse do Marcos, que pagou por ela o valor normal de mercado, sem ter conhecimento aí de se tratar de um objeto obtido aí com a prática de crime. Desde que não vá lesar o direito do Marcos, que é um terceiro de boa-fé, essa Lamborghini ocorreria o perdimento dela em favor da União. Agora, se você for lesar o direito de boa-fé, do terceiro de boa-fé, então essa Lamborghini ficaria com o Marcos, porque ele pagou, enfim, ele é um terceiro de boa-fé, né? Ou até a própria vítima, por exemplo, né? Que teve lá a Ferrari, ele comprou a Ferrari entregando um monte de nota promissória falsa, né? Ou cheques sem fundos, né? Então a vítima, ela não vai ficar sem o carro dela que ela vendeu por meio de cheque sem fundo. O Estado vai devolver a ela o bem que é dela. Os outros bens que não se comprovam propriedade, mas que se verificam serem produtos do crime, eles serão perdidos em favor da União, em favor do Estado. Assim como todos aqueles instrumentos que foram utilizados para a prática do crime. Então, documentos falsos, armas, enfim,
equipamentos para fabricação de moedas falsas, tudo isso, todos os instrumentos de crime são aqueles petrechos, aqueles instrumentos que são utilizados para a prática do crime. Eles são usados. Então, uma faca para a prática do roubo, uma arma, o carro utilizado para o tráfico de drogas, ele é um instrumento de crime. Então, se você transporta a droga que você está traficando dentro do carro, o carro ele é considerado um instrumento de crime. E ele vai ser perdido em favor da União. O carro que você vai lá no Paraguai buscar muamba para trazer para vender aqui, né, praticando aí o crime de descaminho, contrabando ou descaminho. O carro, se ele for verificado pela Polícia Federal cheio dos equipamentos que você está trazendo, sem declaração, ele vai ser perdido em favor da União. Passa a ser tudo da União. Por isso que não é raro a gente ver lá que a Polícia Federal, principalmente, ela tem helicópteros, ela tem lanchas, iates, barcos, aviões, né? Tudo que seriam de criminosos. Aqueles aviões que são utilizados para transportar drogas aí no tráfico internacional, quando eles são apreendidos com drogas, também eles são perdidos aí em favor da União. Isso é um efeito da própria condenação, tá? Não precisa nem o juiz declarar na sentença, isso é automático, tá? Mas, via de regra, os juízes declaram na sentença que dão por perdidos, né? Ocorre o perdimento dos objetos, tanto dos instrumentos do crime, quanto os produtos do crime, que são aqueles bens que são aferidos pelo criminoso com a prática delituosa, tá? Desde que não vá lesar um direito do terceiro de boa-fé ou da própria vítima, tá certo? Então, o Estado vem e arrecada os bens para ele, tá? O que faz? Ou leiloa. Se for um objeto ilícito, ele é destruído. Ele faz o perdimento e manda destruir. Uma arma, por exemplo, ele vai para o exército para destruição. A droga, ela é incinerada, né? Os veículos, geralmente, são leiloados se não forem ser utilizados, se não tiver utilidade pelo Estado ou pela União, né? Algumas viaturas policiais que vocês veem por aí, que são chamadas descaracterizadas, por exemplo, vocês vão ver um Honda Civic, vocês vão ver uma Pajero, um Jeep Compass, enfim, alguns veículos que não são geralmente viaturas, mas que passam a compor aí os veículos oficiais por conta desses perdimentos, né? Porque o Estado, ele aplica o perdimento e ele deixa à disposição dos órgãos públicos para utilização. Lógico, e com responsabilidade, é mudada, né, a questão da propriedade. Nos carros, por exemplo, são transferidos do antigo proprietário para o Estado, né, por conta de responsabilidades. Mas é isso o perdimento, tá? Então, tudo aquilo que a pessoa tem, o Estado toma, faz perder aqueles objetos em favor do Estado, tá? Outro efeito secundário da condenação: a suspensão do direito político do condenado. Veja que eu não estou falando da perda de mandato eletivo, mas a suspensão do direito político. Quais seriam os direitos políticos do condenado enquanto dura o efeito da condenação? O que seria a suspensão dos direitos políticos? Ele deixa de ser cidadão. Por quê? Porque ele perde o direito de ser votado, de votar e ser votado. Lembra lá da questão da ficha limpa? Lembra da questão aí dos não antecedentes criminais? Então, ele não pode ter o direito político de votar e ser votado enquanto condenado. Está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 15, inciso 3º. Tá? Ele vai ter a suspensão de direitos políticos dele, alguns dos direitos políticos suspensos. Ah, mas ele foi condenado e está cumprindo em regime aberto. Ele pode votar? Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Ah, mas ele sofreu uma condenação em regime fechado. Ele não pode sair para votar? Não. Não, porque o direito político dele de votar fica suspenso enquanto ele está cumprindo a pena que foi imposta a ele na sentença penal condenatória, né?
Então, esses são efeitos extras penais de ordem, né, extras penais, que vão acontecer. A rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Por exemplo, o trabalhador que furta o patrão. Como efeito da condenação, da condenação, ele vai gerar aí uma rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Assim como no caso de um assédio moral do empregador para o empregado. Então, há rescisão do contrato de trabalho por justa causa contra o empregador, né? E tem todos os reflexos da CLT. Tá certo? Eu estou colocando alguns artigos aí, tá? Por exemplo, na CLT, o 482, a linha D. São exemplos, tá? São alguns exemplos. Nós temos outras reflexos extrapenais, outras incidências desses reflexos em outros artigos. Aqui são só alguns exemplos, tá? Outro efeito secundário, a obrigatoriedade de novos exames às pessoas condenadas por crimes de trânsito. Então, ele fica suspenso ou, às vezes, cassado o direito de dirigir. Por exemplo, para aquelas pessoas que são condenadas por embriaguez ao volante. Elas têm as carteiras suspensas e são submetidos a novos exames quando estiverem relacionados aí ao crime de trânsito. Ou praticam um homicídio culposo na direção do veículo automotor, ou até mesmo uma lesão corporal culposa em acidente de trânsito, né? Uma direção perigosa. Tudo isso é reflexo aí de efeito secundário de uma condenação, né? São reflexos da condenação. Veja que vai interferindo na vida social do indivíduo condenado. Tá certo? Muito bem. Além dos efeitos secundários genéricos, que são aplicados para todos, sem precisar mencionar na sentença, nós temos alguns efeitos específicos, né? E não são automáticos, tá? São aplicados, têm que ser declarados na sentença para terem efeito, né? E não são automáticos. Então, não é todo funcionário público que for condenado, ele tem a perda do seu cargo ou função pública. Não é todo político que está exercendo o seu mandato eletivo que, quando condenado, obrigatoriamente ele perde o seu mandato, né? Por exemplo, estará sujeito à perda do cargo ou função pública em mandato eletivo para aqueles que praticam crimes contra a administração pública, são aqueles crimes lá do artigo 312 até o 326 do Código Penal, ou com abuso de poder do cargo que ocupa, com pena igual ou superior a 1 ano. Né? Mas aí o crime praticado ele tem que trazer uma estreita relação com o cargo ou a função que exercida aí pelo agente, né? Então tem que ter esta relação do crime praticado com a função que ele exerce, né? Só que o juiz tem que, na sentença, além da pena imposta, ele tem que declarar a perda da função, né? Ou para demais crimes, aí não sendo necessariamente contra a administração pública, mas para os crimes praticados por funcionário público ou por políticos, com pena superior a 4 anos. Aí é obrigatória a perda da função. Quando a pessoa é condenada com pena superior a 4 anos, ela vai perder seu cargo ou função pública ou até mesmo mandato eletivo, tá? Eu trouxe aí alguns exemplos de algumas leis, né? Que trazem exemplos que definem aí, que prevêem a perda do cargo. Só que o juiz tem que declarar na sentença, tá certo? Então não é automático, tá? São específicos porque
porque tem que preencher alguns requisitos. Não adianta a gente falar que o Douglas vai perder uma função pública porque ele praticou algum dos crimes do 312 ao 326, ainda que em concurso com alguém que seja funcionário público. Vamos lá no caso do peculato, peculato furto, né? Peculato furto é alguém que furta alguma coisa se valendo da função pública. Então, vamos supor, eu como policial civil, escrivão de polícia, eu tenho lá na minha delegacia um computador que foi deixado sob minha responsabilidade por conta do meu cargo. Aí eu combino com o Douglas da gente furtar aquele computador, pegar e levar embora aquele computador, que não é meu, é de um terceiro, mas que ficou comigo, né, por conta aí do meu cargo. Aí o Douglas vai na delegacia, eu entrego o computador para ele, ele coloca dentro da bolsa e vai embora. Aí nós cometemos um peculato, né? Um peculato apropriação ou peculato furto, aí vai depender de cada caso, mas nós praticamos um crime de peculato. Eu sou funcionário público, o Douglas não. Mas o Douglas vai responder como se fosse funcionário público, né? Lembra daqueles crimes de mão própria que a gente já chamou. Então ele vai responder como se ele fosse funcionário público, porque ele concorreu comigo para o crime, né? Só que na sentença, o juiz vai declarar, pode declarar para mim, pode sentenciar pela perda do meu cargo. O Douglas, ele vai ter perda do cargo? Não, ele não é funcionário público, né? Ele não tem por que perder o cargo. Então, requer alguns requisitos específicos para algumas pessoas. No meu caso, que eu seja funcionário público, para que possa ser aplicada esse efeito, né? Mas não é automático. Para isso, tem algumas, são estabelecidos alguns requisitos que devem ser observados para a perda do cargo ou função pública, tá? Eu até coloquei uma observaçãozinha aí embaixo, e também no mandato eletivo, lógico. Eu coloquei uma observação que, quanto à perda do mandato eletivo, ela ocorre com a mera comunicação à Casa Legislativa pelo juiz, o juiz comunica à Casa Legislativa, se for crimes em relação ao prefeito, governador, presidente da República ou vereador, né? Então ele comunica lá à Casa Legislativa respectiva, né? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa, dependendo de quem for, ou a Câmara Municipal, dependendo de quem for aí o criminoso. Ou com a deliberação da Casa Legislativa, quando se tratar de deputado federal, distrital, estadual ou senador da República. Isso é porque, apesar de que com relação a senador tem uma divergência no STF, que eu até coloquei para vocês aí a jurisprudência. Por quê? Com relação ao prefeito, ao governador, ao presidente da República e ao vereador, as casas legislativas é que promovem a cassação dele, né, a perda do mandato eletivo. Com relação ao deputado federal, distrital ou estadual e o senador da República, esse ainda tem divergência, será relacionada aos seus pares. Então, eles vão deliberar, né, os pares dos deputados e dos senadores vão deliberar se ocorre a cassação do mandato ou não, né? Então, essa é uma observação a ser feita. Tem que se verificar com relação à perda do mandato eletivo, né? Muito bem. Além desses efeitos, essas penais específicos, como a perda de função e de mandato eletivo, nós temos como também reflexo, e deve ser declarado na sentença pelo juiz, a incapacidade para o exercício do poder familiar, do pátrio poder, da tutela ou da curatela. Vocês sabem me dizer o que significam aí os institutos da tutela ou da curatela? Podem responder, gente, por favor.
Pessoal, vocês já foram embora? Gente, respondam aí para mim. Gente, alguém sabe explicar para mim qual a diferença, o que é a tutela ou a curatela? Curatela é alguém que fica responsável por administrar os bens. De quem? Isso? Administrar os bens de quem? E aí? De uma pessoa que não tem a tutela? É. Tá, mas de quem? De uma pessoa imputável? Do imputável? Ou do incapaz? Incapaz, isso. De um menor ou de um interditado? Do interditado? Muito bem, então vocês sabem, né? Então essas pessoas, por exemplo, um criminoso aí que está se apropriando, vamos supor, falece os pais de uma criança num acidente de trânsito e essa criança é filha única, né? Ela é filha única desses pais. E os pais deixam um patrimônio até que bastante volume, né? De dinheiro, de bens e tudo mais, aplicações. Aí vem a tia esperta e fala assim, olha, pode deixar que eu vou cuidar desse meu sobrinho. Esse meu sobrinho está sob minha responsabilidade. Pode deixar, eu sou tia, eu gosto dele e tal. Isso acontece muito em novela, né? Que a gente vê, em filme. Aí essa tia sem vergonha começa a dilapidar, a dissipar, a dissipar o patrimônio da criança. Gasta toda a aplicação, começa a usar o dinheiro para viagens internacionais dela, enfim. Começa de alguma forma, se apropria de algumas coisas, pratica alguns atos criminosos, né? Vende alguns bens do menor, falsificando algum documento, enfim, pratica alguns crimes para se dar bem. Como reflexo dessa sentença, essa pessoa ela fica incapacitada, ela perde o poder de exercer a tutela ou a curatela, né? Ou os pais, por exemplo, dependendo dos crimes que praticam, de exercer o poder familiar. No caso Nardoni, quem se lembra aí do caso Nardoni, da Isabela, né? Isabela ela foi arremessada em tese, que é o que dizem, né? Mas como já houve uma sentença penal condenatória em relação ao pai e à madrasta, ela teria sido arremessada lá acho que 11º, 15º andar do apartamento onde o pai morava com a madrasta, quando ela foi passar o final de semana com o pai. Vocês lembram que a Isabela ela tinha um irmãozinho, não tinha um irmãozinho? Ou tem um irmãozinho? Vocês lembram disso? Sim. Sim. Certo. Sim. Então, o irmão por parte de pai, né? O pai perdeu a possibilidade de exercer o pátrio poder com relação ao outro filho. Por quê? Porque é um reflexo da sentença condenatória. O pai pode ficar com outro filho? Não tem jeito. Como que ele vai exercer o poder de pátrio poder? De administrar uma família, de ter uma relação íntima com a... Porque a gente sabe que os filhos têm deveres com os pais têm deveres com os filhos. Só que isso se chama poder familiar. Chama relação familiar. Pátrio poder. Perde até a guarda de filho. Tá certo? Isso pode acontecer. Se a mãe expõe, aquela mãe que abandona o filho recém-nascido no cesto de lixo, ela perde o pátrio poder. Ela perde o direito de cuidar do filho. Ela perde o exercício do direito de exercer a relação familiar que ela tinha com o filho que ela abandonou. E isso é reflexo da pena, da sentença condenatória que ela sofreu pelo crime. Em quais situações? Nos crimes dolosos, nos crimes contra o cônjuge ou companheiro, ou filho, ou descendente, tutelado ou curatelado, ou seja, nesses crimes praticados um contra os outros, né?
que seja punido com reclusão, então não vale para crimes aí cuja pena seja de detenção, aí não vale esse reflexo, o juiz não pode fundamentar, não pode aplicar esse efeito secundário se o crime praticado prevê uma pena de detenção, ela tem que prever uma pena de reclusão, tá certo? Lá no preceito secundário da pena vai estar lá, detenção de tanto a tanto, reclusão de tanto a tanto, né? Então tem, ou prisão simples, no caso de contravenção. Então seriam crimes cuja pena é punida com reclusão, tá? E desde que não seja um crime patrimonial em relação ao filho. Por quê? Isso é uma coisa muito interessante que nós vamos ver lá quando a gente estiver estudando a parte especial do nosso Código Penal. Porque nos crimes patrimoniais, que começam lá no artigo 155 com o furto, e vai até o 180 com a receptação, que está no título 2 do nosso Código Penal, os crimes patrimoniais, quando a gente vai lá nas disposições gerais, no artigo 181, ele fala assim: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, ou seja, no crime contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Então, se, por exemplo, o marido pode praticar um furto em relação à esposa, o marido foi, pegou o carro da esposa na garagem, sumiu com o carro e trocou por droga, ele vai responder pelo furto do carro? Não. Por que não? Porque não se aplica pena de furto para o cônjuge, né? E por quê? Porque se é de um, é de outro, né? São Porque casados. o bem é comum. Eles estão na constância do casamento. Então o bem ele é comum. Você não consegue furtar o que é seu. Por exemplo. Então, com essa premissa, não existe crime patrimonial entre cônjuges. Porque o que é de um estende-se para o outro, na constância da sociedade conjugal, independentemente do regime. Tá certo? Muito bem. Pode haver aí uma ação cível. Uma ação cível, sim, mas criminal, não. Tá? Ou de crime em prejuízo de ascendente ou descendente, então, pai contra o filho, filho contra o pai, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, ou seja um filho sanguíneo ou adotivo, né? Civil ou natural. Tá certo? Então, não são puníveis nessa situação, tá? Ah, mas e contra o irmão? Contra o irmão pode ser punido. Tá lá no artigo 182. E se o marido for separado da mulher? Desquitado, divorciado ou separado judicialmente? Pode acontecer o crime. E do tio contra o sobrinho? Com quem mora junto? Também pode. Isso numa situação que a lei exige que haja uma representação criminal, que aí a gente vai estudar mais lá para frente, tá? Mas, lembrando que nos crimes patrimoniais, em relação, eu coloquei em relação ao filho aqui só para vocês gravarem, mas em relação ao cônjuge, ou em relação ao filho, ou ao pai, ascendente ou descendentes, né? Com parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural, de forma natural, não existe aí o efeito secundário, tá certo? Para a prática dos crimes. Que essa perda do pátrio poder, ou da tutela ou da curatela, ela seja entendida pelo juiz necessária, tendo em vista a gravidade do crime e a incompatibilidade a partir de então da convivência familiar entre esses personagens, entre essas pessoas. Entre o filho e o pai, entre o tutelado e o tutor, ou entre o curador e o curatelado, enfim, o juiz, subjetivamente, ele vai entender e fundamentar na sentença que é necessária essa inabilitação para o exercício do pátrio poder
da tutela ou da curatela. No caso, por exemplo, do Nardoni, está justificada essa inabilitação para exercício do pátrio poder? Vocês entendem que é justificável o fato dele ter matado tão cruelmente a filha? Ah, né? Sim. Está mais do que Sim. justificado, né? Né, não só está justificado, como ele teve a pena elevada por conta de ser o pai, né? Sim, sim, sim. Mas a mãe também, né? É um crime, é um homicídio, ele é qualificado, ele é agravado por conta de praticar o crime contra o descendente, né? Aí são aquelas questões dos aumentos e diminuições de penas genéricas, no caso das agravantes e atenuantes, né? Que a gente já viu, já estudou, né? Também para ser estabelecida aí a incapacidade do exercício do pátrio-poder, da tutela e da curatela. Que essa inabilitação seja aplicável a todos os dependentes, inclusive não vítimas. E ela será perpetuada apenas com relação à vítima. Então, veja bem, no caso Nardoni, aplicou com relação ao irmão. É perpétuo isso? Não, ela pode ser revertida. Com relação, vamos supor que no caso a Isabela Nardoni não tivesse falecido, ela tivesse sido arremessada, mas tivesse sobrevivido, né? Certamente o pai, nessa tentativa de homicídio junto com a madrasta, seriam punidos e teria como efeito secundário a perda do pátrio poder. Em relação a ela, isso seria definitivo. Com relação à mãe que abandona o filho, ela pode perder o pátrio poder com relação aos outros filhos também, não só com relação àquela que ele abandonou. Só que com relação aos outros, essa decisão ela não é perpétua, ela não perpetua. Pode sim durar, enquanto o juiz entender que é necessária, pode continuar, pode prevalecer. Com relação à filha, a vítima, ela vai perder o pátrio poder. Por isso que a gente vê essas crianças indo para a casa de adoções, enfim, e perde totalmente a relação de poder familiar, de relação familiar com a sentenciada, né? Ou com o sentenciado, dependendo do caso. Perde mesmo, não fica nem sabendo quem é, né? Não fica nem sabendo onde está. Lógico que são situações onde a criança cresce e tal, quer conhecer a mãe, o pai, enfim. Mas essa inabilitação aí para o exercício do pátrio poder ou da tutela ou da curatela, elas são aplicáveis de forma perpétua em relação à vítima, mas são aplicáveis também em relação a todos os outros dependentes do sentenciado. Tá? Muito bem. Outro efeito específico aí extrapenal. A inabilitação para dirigir veículo quando o veículo foi utilizado como meio para a prática do crime doloso. Por exemplo, aquele empresário que utilizou o carro, porque ele foi condenado, né, em prática de homicídio doloso por dolo eventual. Ele foi levado a júri e ele foi condenado. E como reflexo específico, ele foi cassado o direito dele de dirigir. Tá certo? Ele teve a cassação do direito de dirigir. Ele pode voltar a dirigir? Pode. O juiz pode autorizar, desde que ele faça todos os exames e verifique que ele não vai voltar a reincidir nesse sentido. Tá certo? Da mesma forma, tem alguns entendimentos que falam o seguinte: mas foi utilizado o veículo para a prática de tráfico de drogas. Tem alguma coisa a ver? Tem. O juiz pode, segundo a jurisprudência e a doutrina majoritária, que se o veículo, por exemplo, o Marcos Cruz está indo lá para o Paraná, para a cidade dele. Londrina, né, Marcos? Londrina, a cidade mais bonita do Brasil. É mesmo, já estive lá e já estudei lá na UEL. Muito boa. Quando o Marcos está indo para Londrina, aí ele vai ali com o Douglas, ali na quebrada ali de Santa Bárbara, e fala assim: Douglas, me fala uns caras aí, tô precisando arranjar um dinheiro. Eu vou para Londrina, eu posso levar uma droga. Aí o Douglas vai, ajuda e tal, né? Lá nas quebradas.
Aí conversa com a Fernanda auxilia e tudo mais. Aí o Marcos, ele forra o carro dele de droga e vai para o Paraná. No meio do caminho, está ele ali na pista, né? Raposo Tavares, Marcos? Ou Castelo Branco? Tanto faz, 369, Tanto Raposo, Washington Luiz, tudo vem para cá. Muito bem. Essa está por aí. Muito bem. Então, está indo lá pela Raposo Tavares, a Polícia Federal aborda o carro do Marcos, carregado de droga. Ele não utilizou o carro, ele não estava utilizando o carro para a prática do crime doloso, então pode o juiz entender. Isso é a doutrina. Alguns falam o seguinte, não, o veículo tem que ter sido utilizado como instrumento, né, princípio aí para a prática do crime. Sim, mas não deixou de ser um instrumento do crime. Mas não quer dizer nada o fato dele dirigir, mas pode ser efeito secundário conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário. O fato dele usar o veículo e este ser utilizado, a direção do veículo ser utilizada para a prática de crime doloso, ele pode perder. Mas o exemplo mais comum, né, mais tradicional, é a pessoa que pratica um homicídio dirigindo o carro, atropela dolosamente alguém para matar, né? Tá lá o Alan atravessando a rua e o Gustavo não vai muito com a cara do Alan, olha lá, tá dirigindo o carro, ele fala, é hoje que eu faço um strike nesse rapazinho, vai lá e atropela o Alan, né? Então ele vai responder e ele vai perder, ele vai se tornar inabilitado para dirigir veículo. Outro efeito específico seria aí uma inabilitação para o exercício de atividade empresarial, função em conselho de administração, diretoria ou gerência de empresa. Essa atividade empresarial ela é muito comum quando um comerciante utiliza do seu comércio aí para revenda, por exemplo, de peças de carros roubados, né? Para desmanches, por exemplo. Ou também alguns hotéis que são usados aí para favorecimento à prostituição, né? Então, essas pessoas, ou vulgo cafetões, né? Essas pessoas que se utilizam das suas atividades empresariais para a prática de crimes, elas podem ter na sentença condenatória, como reflexo da sentença condenatória que sofreram, essa inabilitação para o exercício de atividade empresarial, tá? Relacionada ou de função em conselho, de administração, diretoria ou gerencial de empresa, né? Isso no direito empresarial ele é muito comum a gente verificar alguns reflexos nesse sentido, tá? E vem, sim, como efeito da sentença penal condenatória, lembrando, desde que já transitado em julgado, não cabe mais recurso, tá certo? Esses efeitos específicos da condenação, eles estão lá no artigo 92 do Código Penal. Nosso artigo 92, ele fala, são também efeitos da condenação. São também por quê? Porque nós falamos dos efeitos genéricos lá do artigo 91. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, no inciso 1º, né? A linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Por isso que são específicos, né? Tem que preencher esses requisitos. E quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, daí não importa o crime, se é contra a administração pública, se é com violação de dever, aplicou pena acima de 4 anos, pode ser aplicada aí a perda do cargo, né? Ou da função pública ou do mandato eletivo, para qualquer crime, cuja pena seja superior a 4 anos. Incapacidade para o exercício do poder de família, poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular, por isso companheiro, né, esposo, cônjuge, companheiro, do mesmo poder de família, contra filho, contra filha
ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Está mais do que explicado, né? O próprio artigo de lei ele já explica. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso, por isso que vem a discussão doutrinária. E eu acho que já está pacificada. Na minha opinião, também pode aplicar. E estou vendo que são comuns essas aplicações, né? Essa inabilitação da atividade empresarial ela é prevista lá na Lei 11.101, no artigo 181, tá bom? Ela não vem especificada aqui no nosso artigo 92, mas também é efeito de sentença, né? Penal condenatória. Parágrafo único do artigo 92 aduz que os efeitos de que trata este artigo não são automáticos. Não são automáticos. Portanto, devem ser motivados. Então, o juiz tem que dar a motivação na sentença. Declarar essas aplicações na sentença. Ele tem que motivar, ele tem que justificar o porquê está aplicando esse efeito da condenação. Tá certo? Muito bem. Além, então, desses efeitos penais e extrapenais, nós temos alguns efeitos extrapenais híbridos, que não estão aqui no nosso artigo 92, né? Mas que também são aplicáveis a alguns tipos penais específicos, mas que dispensam, de alguma forma, a fundamentação. Por exemplo, a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento com exploração sexual. Aqueles motéis que ficam próximos a casas de exploração sexual, elas podem ser decorrentes, elas podem ter como efeito, na sentença condenatória, a cassação da licença de funcionamento, né, do estabelecimento. Não é a inabilitação para que aquela pessoa exerça atividade empresarial. Não. Mas que aquele estabelecimento perca o seu alvará, perca a sua licença de funcionamento, de localização, né? São alguns... Isso, por exemplo, está lá no artigo 218, B, no parágrafo 3º do Código Penal. E, por exemplo, o impedimento matrimonial absoluto quanto ao cônjuge sobrevivente. Lá no Código Civil, no artigo 1521, inciso 7, ele prevê o impedimento matrimonial absoluto quanto ao cônjuge sobrevivente. Quando um cônjuge mata o outro, atenta contra o outro. Mas aí é lá na questão civil, né, do direito civil. Depois vocês olhem lá o Código Civil para entender que isso são efeitos extrapenais, né, híbridos. Por quê? Porque dispensam, exigem alguns requisitos específicos, mas dispensam a fundamentação na sentença. São esses dois casos, tá? Eu não trago ali no nosso material de estudo, mas eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação depois, tá? Eu vou chamar a atenção dos senhores com relação a esses efeitos, que a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, a lei anticrime, ela trouxe alguns casos também de efeitos secundários extrapenais na sentença condenatória. São nos casos aí de alguns enriquecimentos ilícitos com a prática de crime, né? Então, foi introduzido pela Lei 13.964, agora recente, de dezembro de 2019, lá trazida pelo ministro Sérgio Moro, foi introduzido no Código Penal o artigo 91A. Até então, a gente não tinha o artigo 91A, era o 91 e 92, agora foi introduzido o 91A, que diz respeito à perda patrimonial do condenado, quando ele sofrer pena superior, né, quando a lei cominar pena superior a 6 anos de reclusão, naquilo que for equivalente à diferença entre o seu ganho lícito e o que ele tenha a mais. Quer um exemplo? Vamos lá.
Eu não vou discutir política, hein, gente? Eu só vou dar um exemplo que é o que veio na mente, inclusive, quando eu estava preparando a aula. Me parece que foi feito um levantamento de um ex-presidente aí do Brasil, que ele tem um patrimônio, acho que 37 vezes, 57 vezes maior do que ele poderia ter, inclusive, do que foi declarado. Por quê? Porque ele declara suas fontes de renda. Não é? Então, como que a gente tem um patrimônio de 300 milhões se a gente apresenta uma renda de provento, de ganhos, de 2 milhões? Né? Por quê? Porque isso aconteceu decorrente do crime. Esse enriquecimento ilícito, ele decorre do crime, né? Então, o Ministério Público ele vai expressamente requerer o confisco dessa diferença como produto ou proveito próprio do crime, pelo criminoso, na própria denúncia, e o juiz, na sentença, ele vai declarar o valor da diferença e sobre o que desses bens todos recairão essa perda. Eu vou ler o artigo 91 para vocês para ficar mais explicado, né? Mais explícita a explicação. Então, fala o artigo 91A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, então não importa a pena mínima, pode ser pena de 1 a 7 anos. A pena máxima que a lei prevê é 7 anos. E não importa ao quanto de pena o criminoso, o sentenciado, foi condenado. Ele pode ter sido condenado a uma pena de 2 anos, mas ao crime que ele foi apenado, ele tem a pena em abstrato máxima superior a 6 anos, acima de 6 anos, né, de reclusão. Então, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado, o valor lícito, né, do patrimônio, e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, aquilo que ele conseguiu ilicitamente, tudo aquilo que ele tem de patrimônio, vai se subtrair aquilo que ele adquiriu, que ele recebeu licitamente. Essa diferença, vamos supor, dos 2 milhões para os 300 milhões, são 298 milhões. Esses 298 milhões ficariam confiscados pelo Estado, pela União, né? Pelo Poder Judiciário. Fala o parágrafo 1º desse artigo 91A. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Não precisamos falar que aqui o Moro estava falando do duplex, do Guarujá, que estava falando do sítio em Atibaia, etc, porque não estavam no nome do condenado, mas sim ele tinha o domínio, né, e o benefício direto ou indireto sobre aquela propriedade, tá? Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal, ou seja, os chamados laranjas ou testas de ferro, né? A gente coloca estou colocando, se eu fosse um criminoso, coloca os bens no nome de terceiras pessoas, gratuitamente ou com contraprestação aí que irrisória, a pessoa te paga um valor irrisório, a partir do momento que você começou a praticar o crime, né? Essa empreitada criminosa. Isso é muito relacionado a crime de organização criminosa, tá, gente? Ou associação criminosa, que se vê muito aí a lavagem de dinheiro. Aliás, vocês sabem por que se chama lavagem de dinheiro? Esse enriquecimento ilícito? Alguém sabe me dizer por que a gente denomina popularmente lavagem de dinheiro?
Porque o dinheiro está ilícito e você tem que trazer ele para dentro de uma contabilidade, né? Você tem que mas colocar ele... que tem o nome? E por que é lavagem de dinheiro e não tem outro nome? Aí eu desconheço, professor. Limpar? Mas por que lavagem? Limpar. Não, porque essa prática, para você tornar um dinheiro ilícito e transformá-lo aparentemente num valor lícito, ela começou isso nos Estados Unidos por meio de uma organização criminosa, uma associação criminosa, onde esses criminosos eles montaram uma lavanderia de fachada e eles emitiam notas de lavagens de roupas, uma lavanderia. Então eles emitiam nota porque não tem como você ter controle. Como que o Estado ia ter controle da entrada de quantidade de roupas de lavagem e saída? Porque você não tem um material de consumo, né? Era somente uma lavagem de roupa. Então ficou muito comum por criminosos estabelecerem lavanderias nos Estados Unidos que não entrava um cliente, mas eles emitiam nota adoidado que era para justificar a entrada do dinheiro naquele estabelecimento. Então, nossa, a lavanderia do Shan, né, porque geralmente tem nome chinês, que era por umas práticas chinesas, organizações chinesas, essa lavanderia, ele faturava $100 mil dólares por mês. Só que não entrava um cliente lá, mas ele tinha emissão de nota. Por quê? Porque esse dinheiro ele era ilícito e a partir do momento que você apresenta a nota, você declara o dinheiro como lícito. Por isso que se chama lavagem, por conta das lavanderias. Isso é uma historicidade, né? Por isso que eles adotam o nome lavagem de dinheiro. É por conta dessa função, que ela começou com práticas de emissão de notas em lavanderias para poder dar licitude, né, dar procedência para o dinheiro que até então era ilícito, né? Por isso que o enriquecimento ilícito ele fala de lavagem de dinheiro, né? Bom, então dos bens transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Então, ele quer dizer o seguinte, é o direito de defesa. O juiz fala, olha, é incompatível, o Ministério Público fala, é incompatível, vamos confiscar os bens. Aí o condenado, ele poderá demonstrar que essa incompatibilidade ela não existe ou ele demonstrar a procedência lícita do dinheiro. Do patrimônio, enfim, né? Ele pode falar, por exemplo, que a esposa vendia Avon, é isso? Avon, exatamente, e faturou 256 milhões nesse período. Pode sim. Tá? Só que aí tem que comprovar. É tudo por uma... Ou pode falar que é dinheiro vindo de palestras, por exemplo. Né? Por que eu estou usando, gente? Eu não estou falando uma discussão política, não. Eu estou falando que essa lei anticrime ela veio por conta da Lava Jato. Ela é de autoria do ministro Moro por conta do que foi feito e demonstrado na Lava Jato. Então, a gente usa como exemplo aqui, porque ele se associa com a prática. Eu não estou dizendo, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou dizendo que eu não conheço o processo, eu não sei o que tem dentro do processo. Né? A gente vai pelo que se noticia. Eu não estou dizendo que, no caso que a gente citou, seria o Lula, o ex-presidente Lula, ou... politicamente ligado aí a um partido, né, o Partido dos Trabalhadores, eu não estou associando a isso, nós estamos usando como exemplos, né, que são utilizados aí para a elaboração dessa lei, porque ela ficou um tanto quanto escrachada aí aos olhos do público, né, e ao meu também. Eu tenho o meu pensamento e a minha ideia sobre isso, tá certo? Mas eu não defendo bandeira política, eu só acho que o político ele tem que ser a favor da sociedade, só isso, independente de quem seja, do A, do B ou do C, né? A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, então o Ministério Público tem que pedir na denúncia, quando oferecer a denúncia,
com indicação da diferença apurada. Então, o Ministério Público ele vai fazer todo o levantamento desse enriquecimento ilícito e já no oferecimento da denúncia, ele vai pedir essa perda do bem, esse confisco. E ele já tem que apontar qual é a diferença. Ele não pode fazer isso depois, tá? Ele não pode fazer isso, por exemplo, quando for nas alegações finais, para o juiz aplicar na sentença. Isso já tem que aparecer dentro da própria denúncia. Lembrem, o acusado ele vai se defender daquilo que ele está sendo acusado. Então, esse enriquecimento ilícito ele tem que aparecer já na ocasião da própria denúncia. Senão, não pode ser apresentada depois, tá? Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja a perda for declarada. O juiz não pode aplicar uma perda genérica. Olha, os bens do condenado estão confiscados, vamos incidirá o perdimento dos bens. Ele tem que especificar até para poder se chegar a um valor dentro daquela diferença apresentada. Tudo por meio de perícia, por meio de laudo, por meio de avaliação, tá? Seja o que for, inclusive valores em dinheiro. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. O que isso quer dizer? Qualquer instrumento de crime que for utilizado por organização criminosa ou milícia, ele vai ser aplicado a ele o perdimento. Seja o que for, qualquer instrumento, tá? Seja veículo, seja avião, seja barco, seja arma, seja, enfim, qualquer coisa, né? Desde que tenha sido utilizado para a prática de crimes por organizações criminosas, nós temos uma lei de organização criminosa, ou por milícias, eles vão ser declarados perdidos, tá certo? Em favor da União ou do Estado. Por quê? Porque a União, se estiver sendo apurado o processo pela Justiça Federal. Pelo Estado, se o processo estiver na Justiça Estadual, né? Então, vai ser declarada a perda. Isso é uma inovação. É trazido pela lei anticrime, uma nova lei. Justa? Eu acho justo. Apesar de que já estava declarado, ele já estava abarcado no artigo anterior. Mas veio para ser um pouco mais intensificada. Isso contra a questão do crime organizado, né? Principalmente para a retirada de valores. E digo mais, com relação ao crime de colarinho branco, principalmente. Tá certo? Porque até hoje a gente não viu nenhum político, isso em termos geral, eu falo de Maluf, eu falo de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, enfim, esses tantos outros políticos, Geraldo Alckmin, que passaram pelo nosso cenário político, que se enriqueceram ilicitamente, foram até processados, alguns perderam os mandatos eletivos, mas em nenhum momento eles tiveram os bens confiscados. Hoje, por essa lei, é obrigatório o confisco se demonstrada a incompatibilidade de patrimônios. Tudo bem? Tá certo? Tudo bem até aí? Gente? Tudo. Tá. Respondam para mim, pelo amor de Deus, senão eu fico perdido, porque eu estou olhando por nada. Não tem foto de ninguém, não tem imagem de ninguém, eu fico olhando para a parede. A Né? cabeça tá fundindo, você não tá entendendo. Tá fundindo? Ah, Professor, Quem é a eu tenho uma Norma que tá dúvida falando? sobre... é a norma, não... É O que você não tensa essa entendeu? Vamos obra. lá. Vamos lá, o que você não entendeu? Não, deixa quieto, não. Mas Deixa daí eu ler fica o material. difícil. Não. Norma, Fica é assim, tranquilo, ó. vai dar certo. Vamos resumir para todo mundo, ó. Vamos lá. Todo criminoso, ele vai sofrer uma sentença, porque senão ele não é criminoso,
né? Correto. Então, a partir do momento que ele for processado, julgado e condenado por uma sentença penal condenatória, o primeiro efeito dessa sentença qual que é? Ele vai sofrer uma pena. Sim. Certo? Pena de reclusão, pena de detenção, ou uma medida de segurança. Nós não estamos nem discutindo aqui a questão do regime. Não importa se é um regime aberto, se é um regime fechado, se é um semiaberto, isso não nos importa. O que importa é que ele vai sofrer uma sentença penal condenatória. Ok. Certo? E essa sentença penal condenatória ela tem que estar transitada em julgada a sentença, ou seja, não cabe mais recurso. Ok. Ok? Ok. Dessa sentença, essa sentença que ele sofreu vai trazer alguns reflexos além da pena que foi aplicada. Tudo bem? Tudo bem. Esses efeitos, esses reflexos que ele vai sofrer, elas vão ser de ordem penal, de ordem extra-penal. Ou seja, ou está ligado ao direito penal e processual penal, ou está ligado a outros ramos do direito que não o penal e processual penal. Por exemplo, o direito civil, o direito trabalhista, o direito administrativo. Tá certo? Certo. Muito bem. Então, a partir do momento que ele sofre uma sentença condenatória, além da pena, que é o efeito principal, independente de qual ela seja, ou da medida de segurança, essa sentença vai trazer alguns outros efeitos, alguns outros reflexos na vida desse cidadão. Por exemplo, se você praticar um crime hoje e for condenado, e praticar um crime amanhã e também for condenada, como que chama esse instituto? Você é uma criminosa? Reincidente. Reincidente. Então ele já traz um reflexo lá na questão da reincidência. Ele já passa a ser reincidente. Então, o que nós temos? O primeiro reflexo, ele vai causar uma reincidência. Uhum. Eu não vou ter os benefícios que eu teria se eu não tivesse nenhum outro crime. Exato. Exato. Ele vai trazer também, na questão processual, só um minutinho, ele vai trazer também, por exemplo, no caso da prescrição, que nós vamos estudar a prescrição, nem se apeguem muito na prescrição, mas traz efeito. Por exemplo, no estabelecimento ou na concessão para ele da sursis. Pode ser concedido sursis a um reincidente por crime doloso? Não. 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 Aquele que está cumprindo sursis, livramento condicional ou reabilitação, se ele for condenado com sentença penal condenatória, o que acontece? Ele está cumprindo o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena. O que acontece com ele? Se ele praticar novo crime e for condenado? Ele perde. Revoga. Entenda que não é difícil. É o que vai acontecer se a pessoa for condenada. Vai depender dela, se ela vai querer seguir certinho ou se ela vai querer tumultuar a vida dela. É mais ou menos isso? Mais ou menos o seguinte, não cometa um crime. Porque se você cometer um crime e for condenado, você vai sofrer algumas sanções com a aplicação da pena e outras relacionadas. Então, vamos lá. Um funcionário público que pratica um crime no exercício da sua função, o que deveria acontecer com ele? Perder a função? Perder a função. E isso acontece a partir do momento que o funcionário público que comete um crime no exercício da sua função ou qualquer outro crime cuja pena seja superior a 4 anos, ele vai perder o seu cargo. É a mesma coisa aquele político, o vereador, ou o prefeito, ou o senador, enfim, que praticar um crime e for condenado. O que acontece? Perde o mandato. Então, eu quero só que vocês entendam que esses efeitos decorrem de uma condenação, que além da pena aplicada ao condenado, vai refletir alguns outros efeitos. E são esses enumerados pela lei. A lei ela só fala, olha, se você for condenado por crime,
vai acontecer? Primeiro, você vai ter que reparar o dano. Segundo, você vai perder tudo aquilo que você conseguiu com a prática do crime. Terceiro, você vai perder tudo aquilo, todos aqueles instrumentos que você utilizou para a prática de crime. Inclusive o carro, por exemplo, um avião que você tenha, um barco. Você vai ter suspenso seus direitos políticos. Em alguns casos, vai acontecer a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, seja em relação ao empregador, seja em relação ao empregado. A perda do pátrio poder. Pô, um pai que atenta contra a vida do filho, ou a mãe que abandona o filho, ou aquela tia que tenta se aproveitar do coitado do sobrinho que ficou órfão, com uma certa riqueza que vai garantir ele a sobrevivência na vida, e a tia se aproveita, que exerce o poder de tutela ou de curatela para os interditados. Então, isso é até uma coisa meio que lógica no direito. Se você está fazendo alguma coisa em prejuízo de outrem, é mais do que justo que a sua pena seja você sofrer alguma sanção com relação àquilo. Sim. Se você utiliza o seu comércio para a prática de crime, nada mais justo do que caçar a licença do seu comércio. Nada mais justo do que falar, olha, você não pode exercer atividade profissional, empresarial. Por exemplo, um médico. O médico ele pode ter o seu CRM, ou o próprio advogado. O advogado é cassado ao OAB dele, ele não pode mais exercer a advocacia. Não é? Sim. Se ele exercer uma litigância de má-fé, ele pode perder o direito de advogar, a licença dele de advogar. Ele pode, se ele se apropriar de dinheiro que seria de um cliente dele que recebeu e ele se apropria desse dinheiro, ele perde o direito de advogar. Então são reflexos. É isso que você tem que entender. A partir do momento que o processado ele sofre uma sanção, uma pena, com uma sentença transitada em julgado, vai trazer, além da pena, outros reflexos que estão ligados diretamente ao crime. Ok? Ok, clareou. Ficou mais fácil? Claro, Ficou. pode fazer. Ficou. Pode. Por exemplo, você cumpriu a pena, vamos falar assim, lá de 10 anos. Aí, nesses 10 anos eu saí. Daí, fiquei 5 anos sem cometer o crime. Daí, vamos falar assim que com 8 anos que eu saí, que eu fiz tudo certinho, eu voltei a cometer um crime. Não é reincidente, é? Não, é que você entrou depois do começo da aula, né? Foi, eu entrei depois. Não estou conseguindo entrar, ela que está começando. Quando a gente fala da reincidência, o artigo 64, inciso 1, lá do nosso Código Penal, eu vou até ler para você aqui, para você entender. Eu já li para os colegas, mas eu vou ler para você. Desculpa, mas... Não tem problema. Não tem problema nenhum. Vamos lá, 64, inciso 1. Vamos lá. Para efeito de reincidência, diz o artigo 64. Inciso 1º. Não prevalece a condenação anterior, ou seja, não será considerado reincidente pela condenação anterior. Se entre a data do cumprimento ou extinção de pena, ou então, quando você terminou de cumprir a pena ou ela foi julgada extinta, ok, e a infração posterior, então essa nova infração que você praticou, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. 5 anos. Tá. Certo? Certo. Então, o prazo para se tornar novamente um primário é o prazo de 5 anos depois de cumprida a pena ou extinta a punibilidade. Ok. Ok? Ok, fechou. Muito bem. Então, vejam, o que vocês têm que ter em mente? A condenação
em processo criminal, além da pena prevista lá no preceito secundário, ela vai trazer outros efeitos para a vida social, profissional, enfim, para a vida do condenado. Vida política. Tá certo? Certo. Agora, por que nós temos que saber? Porque, em alguns casos, por exemplo, nesses efeitos secundários aí específicos, extrapenais, o juiz tem que fundamentar, eles não são automáticos. E se o juiz não fundamentar, dá nulidade de sentença? Uhum. Dá nulidade desse efeito. Então, por exemplo, um funcionário público que perdeu o cargo, simplesmente sem o juiz ter fundamentado isso na sentença, ou ter declarado isso na sentença, ele não pode perder o cargo, ele vai ser reinserido no seu cargo. Pode ser que administrativamente, num processo administrativo, ele perca, que daí não tem relação com a sentença condenatória, né? Mas dificilmente alguém condenado criminalmente vai conseguir ser absolvido num processo administrativo. De fato. Então é uma questão meio que lógica. O direito, vocês têm que ter o seguinte, não podem ter medo do direito, porque o direito ele é algo lógico. Ele traz uma lógica, tanto no que a gente fala, quanto no que a gente aplica. Ele não inventa a roda. Ele faz a roda que já existe rodar. O direito, ele é assim. Ele não tem nada de diferente. Tá certo? Certo. Entendemos até aqui a questão dos efeitos da condenação? Sim. Alguém tem dúvida? Vamos lá, nós estamos agora em 20 na sala. Fala, Marcos. Lá, efeitos secundários. Sim. Onde é automático, né? O juiz não Todos precisa... são efeitos secundários, só o efeito principal que não, o resto são secundários. Isso. Vamos lá. Sobre a indenização material Sim. numa condenação criminal, o juiz determina o valor a ser restituído, correto? Pode determinar, correto. Isso acontece em toda a sentença? Não, o que ele está falando aqui é o seguinte. A condenação, ela torna certa a obrigação de indenizar. Ele não precisa constar na sentença. Por quê? Não está dizendo que está obrigando o réu a indenizar a vítima. Não é isso. Ele não vai nem estipular o valor na sentença, que não cabe a ele. Ele só está dizendo o seguinte: se a vítima quiser cobrar o réu, o condenado, para que ele indenize, a indenize dos danos causados, ela pode. Por quê? Porque ela vai apresentar a sentença condenatória para o juízo da execução no cível e já vai ter a obrigatoriedade de pagar. Não precisa reconhecer a dívida. Vou dar um exemplo para você. No direito civil, nós temos a ação de cobrança e a ação de execução da dívida, não é? Sim. Sim. Ação de cobrança, para que serve a ação de cobrança no direito civil? Para que eu tenha o meu desejo validado, eu saio com um título na mão, né? Para reconhecer a dívida. Isso. Não é? Então, se você chegar para o juiz e falar assim: senhor juiz, o Wagner está me devendo R$5.000 porque eu emprestei uns R$5.000 para ele e ele não quer me pagar. Você não tem nenhum título executivo que fale assim: realmente ele tem que me pagar. Primeiro, o juiz tem que falar que realmente eu te devo. Ele vai me oferecer a chance de defesa, uma contestação. Eu vou dizer: não, eu não devo R$5.000 para o Marcos. Ele me deu R$5.000, mas eu devolvi para ele uma moto que eu tinha por esse valor. E apresento prova. Aí, durante esse processo de cobrança, no final do processo, o juiz vai analisar e vai dar uma sentença de mérito. Ele vai chegar e falar assim: Marcos, realmente o Wagner te deve. Wagner, pague o Marcos. Ponto. Se eu não te pagar, o que você vai fazer? Eu vou executar a sentença. Vai executar a sentença. Aí nós vamos para uma ação de execução. Aí, a partir daí, o juiz vai bloquear meu bem, por exemplo, até satisfazer o valor da sua dívida.
Quando a gente está falando do efeito da condenação, é a mesma coisa da ação de cobrança, da ação de conhecimento. Você vai pegar a sentença condenatória do crime e falar, olha, ele praticou um crime aqui, ele violou meu patrimônio. Eu quero que ele ressarça o vidro que ele quebrou da minha casa para ele entrar e furtar. Entendeu? Eu entendi. Aí, antes de eu fazer a outra pergunta, eu só quero fazer uma colocação. Por tratar-se de ramos diferentes, a parte criminal, ela me parece demorar sempre mais para ser exaurida, né? E a parte civil acaba não acompanhando. E a gente acaba perdendo aí de recuperar valores. Porque... Isso quando a gente fala de crimes pequenos, né, Marcos? Isso quando nós estamos falando de crimes, isso quando a gente está falando de crimes pequenos. Né? Esse exercício aqui de tornar certa a obrigação de indenizar, de você exigir uma indenização, existem crimes aí que envolvem valores vultuosos. Né? É patrimônio vultuoso. Tá? Então, aí, esse efeito é mais ou menos para isso. A gente está imaginando aí um furto de botijão de gás, um furto de galinha, uma porta que ficou estourada na sua casa para o cara entrar e levar, sei lá, levou R$20 que estava em cima da mesa da sua sala de jantar, entendeu? A gente está falando de valor pequeno. Agora, existem crimes, e não são poucos, não são raros, que envolvem valores vultuosos. E é de extrema importância essa sentença condenatória exatamente para tornar certa a obrigação de indenizar ou de ressarcir o dano. Deixa eu passar lá para os extras penais específicos. Muito bem. Do 92 ou do 91A? 91. É 91, né? 91A. 91A. A minha pergunta é, tem que existir nexo entre essas especificidades? Ou seja, vou colocar um exemplo. O juiz pode tirar minha carteira de habilitação se o meu crime não tiver nada a ver com um automóvel? Não, a própria lei fala, se for utilizado para a prática do crime, a não ser que o seu... não tirar sua carteira de habilitação. Ele pode retirar seu automóvel se o seu automóvel for produto do crime, que você conseguiu em proveito do crime, ou se ele for utilizado como instrumento do crime. Agora, ele te inabilitar para dirigir veículo porque você praticou um furto, aí não. Porque ele tem que fundamentar, ele tem que motivar, e ela tem que estar relacionada com o crime. Mas a própria lei, ela fala, quando a gente vai lá no artigo 92... a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Quando essa habilitação sua ela for utilizada para a prática do crime. Aí, como não trata-se de uma situação que é automática, o juiz precisa se manifestar, correto? Fundamentar, isso. Se eu, vamos dizer que, por um azar da natureza, eu me enquadre aí, eu seja político, esteja dirigindo, eu me enquadre em várias dessas. Ele vai me enquadrar em todas? Todas. Em todas que ele achar que deve. Tá bom, respondido. Tá? Não é um sistema vicariante, um ou outro. Na verdade, ele pode aplicar todas se ele quiser, desde que ele fundamente. Tá? Tá bom, beleza. Obrigado. Imagina. Mais alguém com perguntas? Eu tenho. Quem é? Fernanda? Fernanda. Professor, foi só uma dúvida rápida que ficou. Por exemplo, no caso de reparação, num homicídio, quem define o valor da indenização a ser paga é o próprio juiz da sentença? Peraí, vamos de novo. Pergunta de novo que eu me perdi aqui. Reparação da indenização, caso de homicídio. Quem estipula o valor da indenização? Não é o juiz criminal. É como eu estava explicando para o Marcos. A sentença condenatória, ela vale de um eventual título executivo para você cobrar uma indenização no juízo cível.
Então, o que você vai fazer? Ah, teve um crime de homicídio e pode gerar uma indenização aí por um dano material para a família. O advogado vai pegar essa sentença condenatória, o advogado da vítima, da família da vítima, vai entrar com uma ação civil falando, olha, a morte provocada pelo criminoso trouxe um prejuízo material para a família. Entendi. Aí o juiz vai estipular na sentença o valor, no juiz civil. É outro processo. Entendi. São 2 processos, então. Entendi. Porque o processo criminal ele acabou. Com a sentença ele acabou. Entendi. Sentença transitou em julgado, acabou o processo criminal. Tá certo? Entendi. São só os reflexos do que acontece. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Mais alguém, gente? Bom, eu vou encerrando a gravação, só para a gente não estender muito a gravação, mas mesmo assim fiquem abertos os microfones aí para alguém tiver dúvida, tá? Então eu agradeço aí a presença de todos na aula, parabenizo vocês aí pela presença, pelo esforço, por todo esse comprometimento, né? As aulas digitais aí à distância, elas não são fáceis, nem para quem organiza, para quem faz a aula. Ela é complicada para gente que não está acostumado, né? Então eu peço, eu agradeço os senhores, peço que os senhores não desistam, os senhores continuem aí nessa labuta, nessa batalha, porque vai ser tudo recompensado. Eu acredito que está acabando esse período, quero acreditar nisso, né? Então agradeço vocês aí pela aula e até na próxima semana, que é feriado, terça que vem é feriado, não temos aula. Tem uma questão aí de uma atividade avaliativa aí, que eu recebi agora da faculdade uma informação, eu vou ver o que é, e a gente conversa no grupo, eu passo para vocês as orientações no grupo. Ô, Cláudio, só cuidado tá habilitando o seu microfone, tá dando retorno aqui, Cláudio. Então eu só peço, senhores, aí que se dediquem, deem uma lida na nossa matéria, exatamente para essa atividade avaliativa, que eu vou ver como que vai ser. Deve ser algumas questões para serem respondidas. Lógico que com consulta, em grupo, durante a aula, né? Vamos ver se todos nós conseguimos aí ingressarmos na sala na próxima aula, né? Vamos falar para os colegas aí que tiveram dificuldade para tentar ver o que está acontecendo. Eu vi que no grupo aqui de apoio foram feitos alguns chamados para verificar essa questão, tá? Então, muito obrigado a todos, até a nossa próxima aula. Na semana que vem, na outra semana, né, depois do feriado, para a gente vir falar sobre a reabilitação criminal, que é tão interessante ou tão importante quanto a situação dos efeitos da condenação. Tá? Muito obrigado a todos e boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.